Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite para essa web palestra para o pessoal do Telesaúde. Dizer que é um assunto que não é fácil de a gente estudá-lo e tentar esmiuçar as características do atendimento à saúde do homem na atenção básica. Então, esse trabalho que eu tive que fazer me levou a procurar e eu quase não acho nada. Achei um plano de 2009 que é de saúde integral, da atenção à saúde integral do homem. Então a gente vê que o primeiro assunto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, ele cria e permite que se faça os diversos planos de atenção que nós temos a diversos grupos populacionais. E ele depende muito de ser gratuito e com bom financiamento por parte do Estado. Só dessa maneira é que nós vamos ter com o SUS a universalidade, a equidade e integralidade que ele se propõe. Por isso que nós devemos protegê-lo. Isso não é uma questão só de política ideológica de um lado ou de outro, mas é para toda a população brasileira. Hoje nós sabemos que o SUS atende qualquer pessoa que lhe procura na porta, seja ele quem for, e ele é bem atendido. Então, o que acontece hoje é que não se fala muito sobre por que as mazelas do SUS estão acontecendo, por que é o pouco financiamento. Então eu trouxe esse slide para a gente não esquecer desse assunto. A atenção à saúde do homem, proposto pelo SUS, ele tem a promoção, a prevenção, a assistência e a recuperação de qualquer indivíduo que por acaso fique doente e bata a porta do SUS. Isso é um assunto bem importante que nós temos que colocar. Nós vivemos numa sociedade que é muito difícil a gente conseguir fazer essas coisas. Eu trabalho numa unidade de saúde que nós muitas vezes não conseguimos atender todas as proposições de atenção diferenciada para grupos, seja idoso, criança, gestante, etc. Então nós temos uma agenda diária que a gente atende todos esses programas, inclusive a saúde do homem, né, no caso. Então, tem alguns assuntos que são importantes que a gente deve colocar, porque quando a gente coloca atenção integral a qualquer grupamento que nós temos, não só o homem, nós sabemos que a alimentação saudável é um assunto muito importante e muitas vezes somente ele é responsável pelo tratamento de diversas mazelas que nós atendemos no dia a dia. Por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão e etc., câncer, essas coisas todas, elas poderiam ser diminuídas se a gente fizesse uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, a gente vai discutir quando entrar na alimentação saudável, que a gente também não pode comer agrotóxico quando a gente está comendo comida. Então a gente precisa ter um sistema único, forte, para que a gente garanta a qualidade da comida que chega na nossa mesa. E que hoje no Brasil, eu acho que vocês todos já devem saber disso, ela não é de qualidade isenta de agrotóxico. A maior parte dos alimentos que nós consumimos, eles contêm muito agrotóxico. Se a gente for estudar cada um deles, nós vamos ver que eles estão implicados em diversas coisas, assuntos, né, mazelas, doenças que nós atendemos no dia a dia. A outra atividade que é muito importante na atenção integral à saúde de qualquer agrupamento, não só do homem, é a atividade física regular. Atividade física regular, quando a gente propõe para os grupamentos que procuram unidade de saúde, nós sempre temos aquela resposta. Em que tempo que eu vou fazer isso? Qual é o tempo que eu tenho? Que vai nos levar também às doenças relacionadas ao processo de trabalho. Então hoje um indivíduo que trabalha na nossa sociedade, além das 8 horas que ele tem que cumprir como trabalhador, ele depende do deslocamento, que nem sempre é um deslocamento fácil e de qualidade. Então, quando que ele vai fazer atividade física, né? E a gente sabe que a atividade física, ela é muito importante também para diversas das mazelas que nós atendemos no dia a dia. Uma pessoa ansiosa, ou deprimida, ou hipertensa, ou diabética, ou obesa, ela vai se beneficiar muito da atividade física. A maior parte dos sintomas que ela sente costumam desaparecer no momento que ela começa a fazer esse tipo de programação, de atividade física. Outro assunto importante é como você leva as vicissitudes que acontecem no teu dia a dia. Então nós sabemos, por exemplo, a medicina chinesa sempre fala que a gente pode ser doente pelas coisas externas, também como pelas coisas internas que nós carregamos, geralmente se relacionando
aos sintomas de humor que nós temos. Então, se nós temos alguma coisa relacionada ao humor, em que nós ficamos chateados, irritados, tristes, e se nós não conseguimos enfrentar isso e passar isso e deixar para lá essa condição, isso geralmente costuma deixar a gente doente. Então, isso é um assunto, por exemplo, eu sempre pergunto para os alunos que eu trabalho na universidade, quando que durante o curso de 6 anos de formação de médico, eles ouviram falar do assunto irritabilidade. Eles dizem que quase nunca ouviram falar e levemente, às vezes, na psiquiatria. Se nós prestarmos atenção no dia a dia, nós vemos que nós atendemos muitas pessoas que têm a característica de ser irritada e por estar irritada ela costuma ficar também doente ou apresentar algum tipo de sintoma. Então nós temos que prestar muita atenção e todo trabalhador da área de saúde, ele deve sempre receber essas pessoas e procurar entender e procurar a pessoa também fazer entender que muitas vezes o problema dela não é dela, mas é do meio que circunda ela. Então nós temos que entender isso claro para a gente poder trabalhar com isso também. Então, saber a atitude da pessoa frente ao que incomoda ela é uma coisa muito importante. Bom, aí nós temos ações de prevenção e promoção de saúde com diversos assuntos que a gente costuma abordar e muitas vezes a gente não aborda de modo adequado ou suficiente. O primeiro deles se relaciona ao uso de drogas. Nós sabemos que a nossa sociedade, ela discute a droga geralmente com preconceitos. Então, as drogas chamadas lícitas, muitas vezes a gente nem pergunta para as pessoas se elas bebem, por exemplo. E nós sabemos que a causa maior relacionada à droga que maior causa problemas de saúde nos indivíduos que a usam é o álcool. Praticamente quase toda a população, praticamente não, mas uma grande porcentagem da população é usuária de álcool. Diz geralmente usa álcool só socialmente. Então você imagina que nós vivemos em sociedade o dia inteiro, né? Mas é claro que nem todo mundo bebe o dia inteiro. Então esse é um assunto muito que tem que ser levado em consideração quando a gente faz a abordagem procurando a atenção integral à saúde do homem. Nós sabemos que o homem, ele costuma ser o que mais usa álcool do que a população feminina. Então nós sabemos que, então, a partir desse momento nós temos que interagir e perguntar isso para ele. Porque o homem, por algumas características que são levadas, que são discutidas em outros locais, outros livros, assim, assuntos e artigos, ele não costuma frequentar muitas unidades de saúde por uma série de conjunturas, talvez por uma cultural, de que o homem é mais forte, não pode ficar doente, é o provedor do lar, essas coisas. Então essa população muitas vezes, por exemplo, o tema alcoolismo, ele não chega com o indivíduo propriamente dito, ele chega com familiares, geralmente a esposa ou a filha ou irmãos que buscam a nossa ajuda ou a nossa informação que a gente possa dar sobre o assunto alcoolismo. Então ele não pode ficar distante do dia a dia. Se você, por exemplo, atende uma senhora nervosa ou irritada, também tem que perguntar se dentro da casa dela tem algum problema e muitas vezes a gente também tem que abordar o assunto relacionado ao uso ou não de álcool. Uma outra droga que é chamada de droga lícita é o tabaco. Então a gente sabe que o tabaco ele é muito prevalente na nossa sociedade. Agora, com a série de ações que se faz, a gente tem diminuído bastante. Mas esse é um assunto que nós temos sempre que perguntar para a pessoa se fuma. Por exemplo, atendo uma criança que costuma ter infecção de repetição. Eu pergunto se alguém fuma em casa? A gente tem que perguntar, porque muitas vezes aquela doença da criança está relacionada ao hábito ou ao uso do tabaco pelos familiares. Claro que fogão a lenha, poluição, essas coisas também podem ajudar uma criança a manter uma infecção respiratória recidivante. Mas geralmente o fumo, o tabaco feito dentro de casa, ele está implicado muito também com esse tipo de, digamos, de agravo à saúde que pode acontecer não só para o indivíduo, como para os seus familiares. Então a gente vê que essas duas drogas, o alcoolismo, as duas drogas, o álcool e o tabaco, eles podem causar problemas não só para o indivíduo, mas também para o grupo que convive com ele. Então nós temos também
que tenha ações integradas, porque a política de, de atenção à saúde integral do homem, ela não pode ser desvinculada de todas as outras situações que podem ocorrer, que não necessariamente é com ele, com o ser humano, o homem, mas pode ser com o ser humano mulher, o ser humano criança. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A outra questão importante, outras doenças importantes, a hipertensão, ela pode estar muito ligada a hábitos de vida. Então, o sedentarismo, que não faz atividade física, a alimentação, você, por exemplo, usar comida muito condimentada com sal, essas coisas assim, excesso de alimento que não come fruta, verdura, então ele pode também diminuir a capacidade de reagir a esse tipo de mazela. O diabetes é a mesma coisa. Se nós pudéssemos começar tratando os diabetes quando ele chega na nossa unidade, que não é um diabético tipo 1, com dieta e atividade física, muitas vezes a gente diminuiria muito a quantidade de medicamentos que a gente daria a essas pessoas. Eu tenho a impressão, quando atendo na minha unidade, que a gente começa a atender as pessoas e a gente vai agregando medicamento em cima de medicamento para tentar melhorar índice glicêmico ou índice da pressão arterial, e muitas vezes a pessoa não faz 2/3 do trabalho mais importante, né? Eu vejo que a atenção, por exemplo, a um diabético, a um hipertenso, ou a qualquer outra pessoa dessas, ela tem três, digamos, 3 pernas ou 3 apoios. Um é o medicamento, o outro é a alimentação e o outro é a atividade física. Só medicamento, muitas vezes, não consegue resolver a situação da pressão alta ou do diabetes da pessoa. Se ela não fizer uma dieta, ou comer adequadamente, não digo nem dieta, porque dieta já é uma palavra que assusta as pessoas, mas se não comer adequadamente, não fizer atividade física, provavelmente o medicamento sozinho não vai conseguir resolver a situação e a pessoa vai ter que tomar cada vez mais medicamento para melhorar os seus índices, digamos assim, bioquímicos. A obesidade é uma outra mazela do dia a dia muito recorrente, que a gente muitas vezes está passando despercebido, que a gente não consegue trabalhar isso, e a gente sabe também que ele depende muito da atividade física e da alimentação. Hoje, estudos mostram que ser obeso tem outras, digamos, influências, né, que o pessoal está estudando muito, que eles estão colocando de vez em quando, sai na mídia, mas que a gente não tem ainda uma concretude para falar para vocês. As doenças sexualmente transmissíveis, elas também hoje, pelo menos na unidade que eu trabalho, ocupam um lugar importante no dia a dia na atenção integral à saúde do homem. Porque as pessoas não têm sido precavidas no uso de cuidados na atividade sexual com outras pessoas, então existe muita gente adquirindo doença sexualmente transmissível e muitas vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico e a gente não fica, digamos assim, a gente muitas vezes não para conversar mais sobre a pessoa, sobre a sua vida, sobre as coisas que ela faz. Então muitas vezes ela vem por uma situação e ela pode estar doente por um outro motivo. Saúde do homem, olha só, atenção integral à saúde do homem, essas são mais ou menos as mazelas que a gente encontra no dia a dia dentro da unidade. Então, desde infecções virais, fúngicas, bactérias, dermatopatias, essas duas geralmente são doenças que a gente tem, às vezes tem um agente etiológico mais claro, mas a gente sabe que tem muita dermopatia, que ela também depende do humor do indivíduo. Então, uma pessoa irritada, ansiosa, ela pode cursar com o aparecimento de uma lesão de pele. A gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente trata a lesão de pele e não o indivíduo como um todo. Então, a gente vê que a mesma coisa se aplica à ansiedade e distúrbios de humor, que são muito frequentes. Muitas vezes um hipertenso, ele tem uma ansiedade, um distúrbio de humor. Então, se você procurar, por exemplo, um programa Hiperdia, só atender a hipertensão e o diabetes do indivíduo, talvez você não seja tão feliz né, de atingir o objetivo de que ele melhore dessas doenças que incomodam ele. Então a gente vê que a gente fala de diversas doenças, mas elas estão muito implicadas de como o indivíduo é, de como aquele ser que a gente está interagindo com ele é. E a gente tem que levar muito isso em consideração. Distúrbios gástricos, eles também entram nessa categoria.
Mesmo aquele distúrbio gástrico que você vai lá e vê que ele tem uma lesão, uma gastrite, uma úlcera, ele muitas vezes está relacionado à vida que o indivíduo leva. Ou ele bebe, ou ele fuma, ou ele é irritado, ou ele é ansioso, ou ele tem uma carga de trabalho exaustiva. Então, todas essas considerações, elas têm que ser levadas em conta quando a gente, digamos, examina um caso de um homem que a gente esteja atendendo na unidade de saúde. As afecções cardiovasculares também são dependentes muitas vezes de quem fuma, de quem bebe, assim como as afecções pulmonares. A violência também é um assunto que a gente deve discutir, porque o homem ele pode ser o agente violento, como ele pode receber violência também. A gente pode ser dentro de casa ou... Então a gente vê que um assunto que a gente não conversa muito enquanto sociedade é que a questão educacional, fornecer educação de qualidade para o indivíduo, permite que ele compreenda melhor essas coisas e talvez haja diferente. Muitas vezes nós não conseguimos mudar a natureza do jeito que nós somos, mas nós podemos modificar a expressão dessa natureza. Muitas vezes a gente é violento, mas se a gente sabe entender e controlar, a gente não é tão violento. Quando a gente entende que viver em comunidade, em sociedade, um tem que respeitar o outro, talvez essa violência não se exacerbe ou talvez ela nem apareça. A violência também pode ser praticada no ambiente de trabalho, né? As doenças relacionadas ao trabalho, muitas vezes elas vêm com assédio moral, o assédio de qualquer tipo em cima de indivíduos, principalmente os indivíduos que trabalham digamos assim, indústrias ou serviços particulares ou serviços terceirizados por exemplo, de limpeza ou não é teleconsultoria aqui, é os call center que se chama, né? Também as pessoas sofrem muito abuso por parte dos seus responsáveis, essas coisas, e nós temos também que levar em consideração isso. As doenças relacionadas ao processo de trabalho, que eu acho entra um pouquinho nisso que eu acabei de falar, e nós temos as doenças relacionadas àquilo que eu coloquei ali como Dr. Google. Nós sabemos que a mídia, ela passa muitas informações e muitas vezes equivocadas às pessoas, e elas provocam o medo. Então, quando muitas vezes nós atendemos indivíduos na nossa unidade, eles já passaram por informações da mídia e chegam procurando coisas inatingíveis às vezes, e com sintomas de doenças gravíssimas, e que na verdade não são isso, né? Mas que são muito influenciados pelo que sai na mídia. Então a gente também tem que considerar aonde ele conseguiu essa informação e a gente tem que ser muito claro na nossa relação com as pessoas para evitar que ele procure informação fora daquela que você está dando para ele. Então se você não for claro, né, não atender ele adequadamente, ele vai procurar a nova versão das vizinhas, que antigamente a vizinhança que fazia isso, que é procurar dentro da televisão ou na imprensa, tá? Bom, essa mazelas do dia a dia era para ir no slide anterior. Então a gente vê que a agenda de uma unidade de saúde, ela é atendida pelo pessoal da estratégia de saúde da família. E equipes que têm insuficiência de pessoal ou de recursos materiais, ela não consegue atender adequadamente ou cumprir a agenda proposta para ela. Então, se nós não tivermos uma equipe dentro daquilo que foi estabelecido como uma equipe de estratégia de saúde da família, que mudou muito durante vários, mas se torna em torno de 500 a 600 famílias, ou em torno de 2.500 a 3.000 pessoas, numa população desse tamanho, uma equipe de saúde consegue cumprir várias dessas agendas que são propostas. Na cidade que eu moro e na unidade que eu trabalho, nós temos insuficiência de recursos materiais e temos insuficiência de recursos de pessoal para atender. Então a gente não consegue fazer programas. Vamos fazer um programa para atender a saúde do homem. Não. O nosso programa é atender, é isso aqui. Então o nosso programa, nós estabelecemos vamos, por exemplo, né, atender as mazelas que chegam no dia a dia. E eu queria lembrar uma questão. Ontem, por exemplo, na minha unidade tinha um grupo de hiperdia. E eles estavam fazendo aquilo até que o companheiro estava colocando, de mudar o hábito, em vez de num grupo de hiperdia tu botar bolachinha, essas coisas, eles botaram fruto. Mas lá tinha uma fruta que é a carambola. E a carambola é uma fruta, por exemplo, no caso, só um parênteses do que eu estou falando,
que ela não deve ser indicada em quem provavelmente tem problemas renais. E aí a gente sabe que o grupo hiperdia, a pessoa pode cursar com problemas renais. Então, aquilo foi um presente que eles ganharam da Feira Livre, que é perto da unidade, mas aí eu conversando com eles, a gente tirou aquela amostra da comida que ia ser servida para o pessoal do hiperdia, mas a gente vê como a gente tem que prestar atenção, inclusive, naquilo que a gente come, tá? E naquilo que a gente passa como alimentação saudável e adequada para os seres que a gente atende. Bom, o assunto mais relacionado ao homem que eu encontrei foi a tal da próstata. Então, há uns 15 anos, mais ou menos, quando começou, a gente pedia PSA para todo mundo, porque a gente não sabia o que significava exatamente isso. E hoje existe uma discussão e dados muito claros de que a gente não deve fazer rastreamento de câncer de próstata indiscriminadamente. A gente deve fazer rastreamento em pessoas que preenchem alguns requisitos, como ter sintomas, ter pessoas que tiveram câncer de próstata de determinado tipo na família. E o que acontece é que a mídia veicula intensivamente, né? Vocês veem, por exemplo, o Novembro Azul. O Novembro Azul, o pessoal falava que ninguém queria fazer porque o medo, entre aspas, deles era o toque retal. E não é essa. Então a proposição de fazer um Novembro Azul, ela... E o resto do ano? Como é que tu faz com o homem? Entende? Levar o homem no Novembro Azul para você fazer determinadas exames, e eles foram lá, quando eles iam no Novembro Azul, eles chegavam na unidade atrás do PSA, atrás do ultrassom ou do toque retal. Por quê? Não porque ele ia de moto próprio. O medo não é dele, né? O medo é que é imbuído, que ele vai lá desse medo, ele é veiculado pela mídia, tá? Então a gente vê, como está no slide, um aumento diagnóstico sem redução do desfecho de morbimortalidade. Então, na questão sempre da próstata, a gente tende a conversar com os indivíduos e colocar todas o que a gente acha daquele assunto e fazer uma decisão compartilhada se ele quer ou não fazer exame, inclusive as implicações de vir algum resultado positivo, né, fazer outros segmentos desse rastreamento. Então, de tudo isso que eu falei, é muito importante que a gente tenha uma cidade saudável, porque se nós não temos uma cidade saudável, nós também não ficamos saudáveis. Se nós temos um ambiente de trabalho que não é saudável, a tendência é a gente ficar doente. Então, as ações de promoção de saúde ligada à cidade é, primeiro, saneamento básico. Por que não tem saneamento básico? Porque nós somos pobres? Não. Não é porque nós somos pobres. Nós somos pobres no entendimento de que é muito importante ter saneamento básico para que a gente não tenha determinadas mazelas. Nós, por exemplo, não somos um país pobre, nós somos um país rico. Quem diz que nós somos pobres está mentindo para oferir lucros. Quando a gente sabe, por exemplo, que se sonega em torno de 500 bilhões de reais de imposto, nós vemos que nós não somos um país pobre. Então, o saneamento básico é possível, assim como vias públicas adequadas. O que significa isso? Um lugar que as pessoas possam caminhar sem ter perigo de cair no chão, tropeçar, cair num buraco. Por exemplo, eu trabalho nessa universidade, que é a UFSC. Às vezes eu caminho por ela e não acredito quantas armadilhas eu encontro, que é impressionante. Então, fazer uma via pública adequada também não é um assunto caro para a gente fazer, tendo em vista o que a gente ganha depois em troca. Outra coisa importante é áreas de lazer. Uma cidade sem áreas de lazer, pode um ser humano viver sem lazer, gente? Pode um ser humano trabalhar 10, 12 horas sem ter como permitir que seu espírito vive outras coisas, que você, né, relaxe e fique sem fazer nada obrigatório? Claro que é possível, desde que nós saibamos e tentamos fazer uma sociedade em que nós saibamos, então, que nós somos pobres. Ninguém é rico. Nós dependemos de pouca coisa para viver: água, ar e comida. Mas a gente é mentido, por exemplo, pelo ouro. O que a gente faz para ter ouro? A gente polui rio. O rio poluído é boa qualidade de vida? Não.
é uma má qualidade de vida. Então nós, além de sermos trabalhadores de saúde, nós muitas vezes replicamos informações das pessoas que a gente trabalha. E a gente tem que levar a questão da alimentação saudável, da água, da cidade saudável, que ela tem que ser preparada para que seus habitantes possam desfrutá-la, possam caminhar nas suas calçadas, ver as suas árvores, ouvir os seus pássaros. Isso é uma questão de saúde, entre aspas, mental também. E o transporte urbano adequado e que não seja caro, porque muitas vezes o indivíduo perde 1, 2 horas no transporte da sua casa até o seu trabalho. E isso é uma coisa muito desgastante para qualquer indivíduo que faz isso diariamente. Quando a gente faz eventualmente, a gente até nem percebe, mas quem faz uso diário é muito complicado. E nós sabemos também, né, nós, eu digo os estudiosos, que para a gente melhorar condições de habitabilidade do planeta, nós temos que trocar o transporte individual pelo transporte público, de qualidade. Nós não fazemos isso porque o nosso transporte público, de modo geral, não é bom. Nós, por exemplo, não temos ônibus de qualidade, horários suficientes, nós temos vias, por exemplo, sem ciclovias, que a pessoa não pode transitar, ou temos de muito pouca quantidade. Né? Imagina se você vai de bicicleta para o seu trabalho, tu faz atividade física, tu observa a natureza ao seu lado, né? Então você está cooperando para que você seja um ser também mais saudável. Bom, pessoal, eu não sei se eu consegui atingir o objetivo que foi proposto, mas o que eu queria discutir com vocês, então é isso, e saber que a atenção integral à saúde do homem não é só atender o indivíduo quando ele te procura, é fazer ações que permitam que todos nós, em conjunto, sejamos mais saudáveis. Obrigado e boa tarde. Bom, pessoal, a gente agradece aí a participação de vocês. E agora, então, é o momento de perguntas e respostas, onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês com relação ao tema de hoje. Isso, mudei de tela ali para vocês. Vocês podem avaliar a web palestra e também deixar as dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. Aqui tem um comentário do pessoal de Rodeio, falando que a ansiedade está causando muito excesso de uso de medicação psicotrópica hoje em dia. É verdade. E isso passa pela formação nossa, né? Pela má formação do profissional de saúde, porque como você não tem outras práticas, né, que você possa trabalhar a ansiedade, eu, por exemplo, na minha unidade, eu procuro trabalhar a ansiedade com acupuntura. E muitas vezes uso também remédio homeopático. A gente sabe que essas duas modalidades de terapêutica são muito agredidas, digamos assim, pelo establishment, né, que diz que elas não têm atividade, não funcionam. Mas, apesar de eu não ser um praticante da medicina baseada em evidência, as evidências para mim da melhoria das condições da pessoa com essas práticas é muito grande. Muitas vezes a gente não se aproxima bem do paciente, né? Então a gente tem que procurar, para evitar o uso de psicotrópicos, que muitas vezes eles podem causar adição e tornar mais difícil a retirada, eu uso acupuntura e converso bastante. Procuro conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo com ela. E isso demanda tempo. Então, se tu tem uma agenda fechada, por exemplo, se eu atendo uma pessoa com ansiedade, eu não fecho a agenda para ela. Eu atendo ela, faço uma acupuntura, ou às vezes eu coloco sementes de mostarda em pontos de acupuntura também, na orelha, faço aurículo, e digo para ela que no momento que ela precisar de mim, ela pode vir na unidade, que eu vou dar 5 minutos do meu tempo para ela, para que ela possa me contar mais alguma coisa, ou a gente possa discutir mais alguma coisa. Então a gente sabe também que o uso excessivo é porque nós temos, de modo geral, a humanidade hoje ela tem uma vida, eu diria, entre aspas, assim, infeliz. Tanto na vida pessoal, como na proposição que tem da vida, porque ela se torna uma coisa muitas vezes muito vazia. Trabalha, trabalha, trabalha e não vê frutos. Então, quando a gente souber e a gente conseguir, enquanto sociedade em geral, entender que nós viemos aqui para passar um determinado tempo da nossa vida e que esse tempo, quanto mais tranquilo, amar, ver a terra, ver os passarinhos você passar, menos você vai sofrer. A gente sabe que isso é uma coisa quase utópica, mas é o que eu procuro discutir com as pessoas.
Então, nunca levar para casa nenhum desaforo, ou seja, nunca levar para o lado pessoal. Se alguém te chamar de burro ou de feio, não dê bola para isso, porque você deve saber que você não é burro nem feio. Então, mas de modo geral acontece o contrário, a pessoa compra aquela agressão e ela não consegue sair, ela fica dando volta. Então entra naquela história que a medicina chinesa fala, que muitas vezes as agressões que nós sofremos, elas vêm do nosso próprio interior. Ela vem assim, com aquilo que tu sente que tu não consegue transformar, a raiva que você não consegue trabalhar, o medo, a tristeza. Então eu procuro trabalhar com esse enfoque. A gente sabe hoje que o enfoque que a biomedicina dá é só medicamentoso, né? Ou encaminhar para fazer uma psicoterapia, essas coisas, que muitas vezes a gente não consegue ter isso numa unidade de saúde. Então fazer outras práticas, muitas vezes o toque, o contato, o apertar a mão, essas coisas, elas são muito salutares para o indivíduo que recebe isso. Então eu procuro agir desse modo. Eu acho que se nós agíssemos assim, talvez a gente diminuísse a quantidade de psicotrópico que a gente usa. E também o profissional que receita o psicotrópico, segurar a mão na hora de dar o primeiro. Porque muitas vezes, como ele não consegue dar vazão, não consegue entender aquele processo, ele acaba usando uma medicação. E muitas vezes essa medicação é muito mais difícil de tirar depois. Certo. Aí a Cláudia, lá de Rodeio, fala que trabalha na unidade e é bastante sedentária e muito ansiosa. E tem dificuldade para perder peso devido à ansiedade. Ela pergunta se a medicação homeopática auxilia para a diminuição da ansiedade. E ela também citou que ela usou as sementes de mostarda, que você falou, para aliviar a azia durante a gestação e foi um santo remédio, segundo ela. Isso. Então, primeiro, deixar de ser sedentária. Isso é uma coisa muito importante. Segundo, o remédio homeopático ele é individualizado para o indivíduo, ele não existe uma generalidade, né? A medicina antroposófica até trabalha com generalidades, mas a homeopatia não. Então, na medicina antroposófica, tu pode usar, por exemplo, Ansiodor, um Velitus, que são fabricados com uma empresa que vende remédio antroposófico. Mas, de modo geral, assim, se a irmã Eva, não sei se tu conheceu ela ainda vivesse, eu ia sugerir para ti trabalhar no horto dela, né? Que você ia te sentir muito feliz, ia estar em contato com as plantas e talvez diminuísse muito a tua ansiedade. Mas o primeiro que eu posso te dizer, não é conselho, mas sugerir para você que você comece a caminhar todo dia. Todo santo dia e dia que não é santo também. Cuide o que você coma. Então, se você tem compulsão para comer, ou seja, você está sempre beliscando, se você trabalha numa unidade, eu trabalho numa unidade, por exemplo, o pessoal toma refrigerante, está todo mundo acima do peso, mas eles, né, santo de casa não faz milagre. Mas uma das coisas que você pode mastigar, porque muitas vezes a gente quer mastigar alguma coisa, porque é alguma coisa que a gente quer mastigar para resolver, você pode usar maçã seca, sem açúcar. Por quê? A maçã seca, ela tem um baixo nível calórico e vai satisfazer aquela necessidade que teu cérebro está mandando fazer, mastiga, 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 mastiga. Então você vai diminuir, isso aí vai ajudar a diminuir. Outra coisa é beber água, de preferência água mineral, se tu puder, sem gás. Outra coisa é diminuir o sal da comida. Tá? Então, acho que com essas ações talvez você consiga diminuir a ansiedade. Claro, eu não te conheço, não sei o que você é, tem que procurar ao seu redor se tem alguma coisa que está te incomodando na tua família, se você é casada na tua relação marital, se no teu trabalho tem alguma coisa te incomodando também, que você tem que procurar um jeito de resolver isso. Lages aí pergunta por que o homem tem muita dificuldade de procurar auxílio antes de adoecer. Bom, existe várias hipóteses. Uma delas é que ele, por exemplo, porque a gente sempre tem um pensamento mágico e a gente potencializa muito essa imagem do homem, né? Eu não sou doente, eu não posso ficar doente, eu sou provedor da casa, eu não tenho acesso, eu não posso perder o dia inteiro na unidade. Então, geralmente, essas coisas também estão implicadas do fato do homem não procurar a atenção. Então a gente sabe disso também, que muitas vezes a unidade não está preparada se o cara, né, para atender o indivíduo nesse sentido. Mas nós não temos uma resposta clara sobre isso, do porquê. Mas a gente sabe que muitas vezes a justificativa que as pessoas dão, os homens principalmente, é que eles não podem faltar trabalho, essas coisas assim. Se bem que a mulher trabalhadora também tem o mesmo argumento. Mas
Se você, por exemplo, for uma pessoa acessível, e se você atender todos que te procurarem em todos os momentos, não é que tua agenda vai ficar muito grande. Eu procuro fazer isso e a minha agenda não é grande. Todo mundo sabe que eu trabalho na unidade das 2 às 6 e nesse momento que eu estou lá eu atendo todos que chegam para mim. Então eu tenho uma procura aumentada, mas geralmente a procura por parte do homem é menor. E depois assim, ó, qual é o programa claro que tem para o homem? Próstata. Né? Então já existe aquela... Só vai lá, geralmente, procurar isso as pessoas que são mais, os homens mais medrosos, que já estão aposentados, os outros não querem nem saber do assunto, por uma série de implicações socioculturais que tem relacionados ao homem. Tá? Mas, por nós não vivermos numa sociedade igualitária, né, em que realmente a mulher é considerada menos do que o homem, inclusive o único lugar que a mulher ganha o mesmo salário que o homem é no serviço público. Existem vários estudos mostrando que mesmo mulher com doutorado, essas coisas, ela ganha menos que um homem com doutorado em serviços privados, essas coisas. Então a gente sabe que a nossa sociedade ainda acha que a mulher é o sexo frágil, né? Então o sistema tem que atender à mulher, mas não é bem assim, a gente sabe que não é assim, né? E a gente tem que mudar inclusive o jeito de nós nos relacionarmos socialmente. Nós não somos uma sociedade doente. Se a gente pensar no que a gente polui, no que a gente coloca como objetivo para as pessoas, nós vamos ver que nós somos muito vazios, né, enquanto sociedade. E nós somos uma sociedade que está acabando com a base dela. A base de uma sociedade humana é se ela pode beber, comer e respirar um ar puro. E nós hoje estamos solapando essas bases. Então, provavelmente, o homem não vai mais à unidade pela essa consideração de que ele não é o sexo frágil e essas coisas assim. Não sei se eu te respondi exatamente o que tu querias ouvir. O pessoal de Cocal do Sul, eles deixaram aqui um exemplo, né, de como eles organizam ali a saúde do homem, que eles... na unidade deles. Cada mês é de uma microárea. São um total de 12 homens atendidos, sendo 6 de manhã e 6 à tarde. Fica agendado o dia da consulta. Eles passam pela triagem aí, a consulta com o médico, palestra e consulta com o dentista, palestra com a enfermeira sobre DST e temas atuais, e é disponibilizado também teste rápido para os interessados. E fica agendado o retorno para depois de 15 dias para eles buscarem os resultados dos exames. É um modelo aí que está sendo aplicado lá em Cocal do Sul. E eles disponibilizaram ali, compartilharam com o pessoal no nosso chat. A Rodeio também havia perguntado se os chás são bem-vindos para aquela questão da ansiedade, para diminuir a ansiedade. Sim, eu muitas vezes, dependendo do caso, né? Por exemplo, a tua ansiedade é por irritação, então a gente tem que individualizar. Os chás dito ansiolíticos são as ervas cidreiras, por exemplo. Mas nós sabemos que a primeira coisa que uma pessoa recebe numa casa quando tem algum acontecimento é água com açúcar. Então nós poderíamos trabalhar, por exemplo, com a erva doce, com o funcho, com a alfavaca anisada. Elas também trabalham o humor. Então a ansiedade não é uma coisa simples, vou usar uma substância ansiolítica. Depende do indivíduo que vai receber, você tem que individualizar. Mas eu, por exemplo, uso chá também, né? Essa é uma atividade que entra dentro das práticas integrativas e ela é muito boa. E ali em Rodeio, ali onde morava a irmã Eva, no convento que tem ali, eu aprendi muita coisa ali com a irmã Eva e ela atendia muita gente e atendia também gente com ansiedade usando esse tipo de planta. Vidal Ramos pergunta se o foco para o rastreamento do câncer de próstata deve ser apenas o paciente que apresenta sintomas. Sim. Se ele te procurar com sintomas que levam você a pensar que tem câncer de próstata, aí nesse caso você poderia fazer o rastreamento.